Um outro aspecto aqui bastante interessante que o livro traz é sobre o paradoxo que ele apresenta, né? Ele fala o seguinte, olha, porque mesmo quando os pais dão boas condições materiais para o seu filho, né? Quando eles se dedicam muito tempo aos filhos e até mesmo deixam de lado os interesses pessoais, porque mesmo quando os pais fazem tudo isso, pode ser que eles não consigam fazer que o seu filho se sinta amado, né? Ou seja, você está dando condições materiais, está passando muito tempo com os filhos, está deixando de lado seus interesses ali, e mesmo assim, paradoxalmente aqui, não está conseguindo o efeito aqui desejado, né? Então ele, só para relembrar ali, né, o livro, ele fala, olha, lembra, né, que o ciclo da autoestima, né, mora autoimagem, mora autoestima, mora autoestima, mora autoimagem, né? E a gente sabe que as mensagens positivas vão fazer com que eles desenvolva aqui a autoestima, né? E as mensagens negativas aqui vão reduzir a força desse ciclo, né? Então, o que o autor ali descreve, eu procurei representar aqui num mapa sistêmico, né? Então, ele fala o seguinte, olha, né? Quanto menor a autoestima dos pais, ou seja, né? Quanto assim, os pais têm uma baixa autoestima, né? Maior as frustrações deles, né? Quanto mais frustrados eles são, eles procuram resolver esse problema de frustração dando vantagens materiais aos filhos, né? Então, quanto mais vantagens materiais eles dão aos filhos, né, eles estão fazendo uma maior substituição aqui de amor por presentes, né? E com isso você está aumentando aqui a mensagem negativa, né? Fala assim, olha, não é que ele te dá presente, mas não te dá amor, né? Isso aqui a criança percebe assim de uma forma negativa, né? Uma outra coisa também relacionada à frustração dos pais, né? Quanto maior a frustração dos pais, mais a expectativa impossível para os filhos, né? Então o que eles começam a criar? Começam a criar um mini executivo, né? Então começam a encher os filhos aqui de atividades, né? Então quanto mais atividades eles criam para os filhos, mais atividades, na verdade, eles estão criando para eles também, né? Porque eles estão gastando, né? Eu estou falando assim, tempo gasto entre aspas, né? Está aumentando o tempo ali que eles estão ali dando apoio aos filhos, né? Mas quando eles aumentam esse tempo que eles dão apoio aos filhos, né? Eles estão aumentando aqui também, estão deixando de lado aqui os afazeres, né? Que eles teriam que fazer, né? Aí começa assim, de uma forma que né, inconsciente, né? Aumentar o ressentimento velado dos pais. Os pais começam a sentir aqui que eles estão se martirizando aqui pelos filhos, né? Aí começa a cair a paciência do pai, né? Começa a aumentar as críticas e as censuras aqui aos filhos, né? Então qualquer coisa, olha, né? Aí vem aquela fase de chantagem. Eu estou deixando de lado tudo que eu tinha que fazer para estar aqui com você, não sei o quê, né? Isso vem na forma de crítica. E com isso aqui aumenta as mensagens negativas aqui para o filho, né? E outra coisa também, né, que quando você cria essas expectativas impossíveis, né, para os filhos, né, você vai cultivando na cabeça dele que ele vai ser isso, vai ser aquilo, vai estudar não sei aonde, coisa e tal, né, aí você está criando de repente mais imagens falsas aqui para o filho, né, que são mensagens na verdade negativas aqui para a criança, né. Bom, e um outro aspecto também né, dessa história de quanto mais você cria atividades para os filhos, mais você passa tempo, você gasta o seu tempo dando suporte aos filhos, né? Isso também pode levar a um maior aborrecimento dos pais. Os pais começam a ficar irritados, cansados, né? Leva para cá, traz para lá, leva em tal lugar, tal atividade, né? Paga tal atividade, né? E começa a aumentar as críticas aqui no filho e isso aumenta as mensagens negativas. Pior ainda, quando os filhos não conseguem atingir essas expectativas impossíveis, né? Aí os pais começam a julgar os filhos, né? Ou começam a questionar que o filho não está se dedicando, que não está fazendo, que está molenga, etc, etc, né? E você tem mais mensagens negativas. Um outro ponto também que traz assim uma mensagem negativa para os filhos é a superproteção, né? Então você está protegendo, está sentindo, está fazendo o máximo aí pelo filho, mas você está na verdade passando para ele uma mensagem assim de incompetência, né? Você não é competente para fazer isso. Deixa que o teu pai faz isso para você, né? E com isso você está aumentando ainda mais as mensagens negativas, né? Então, quando aumentam essas mensagens negativas, aqui diminui o sentimento de ser amado, e com isso impacta negativamente aqui na autoimagem, né? Pior ainda quando você passa para os seus filhos umas mensagens mistas, né? Que vão deixá-lo cada vez mais inseguros, né? Que é uma mensagem mista assim, né? Olha, né? E você por um lado você fala que você está fazendo tudo
para o seu filho, mas por outro lado você está aborrecido fazendo tudo, né? Então fala, poxa, como assim, né? Aí com isso aqui também o filho começa a sentir um estorvo por pai, né? Que ele não consegue realizar aquilo que o pai deseja, né? E com isso impacta negativamente a autoimagem e a autoestima do filho. Bom, aí que a Dorothy fala? Falou, bom, né? Talvez aqui seja melhor, né, para você resolver o problema da autoestima do teu filho, é melhor você pensar na sua autoestima, né? Autoestima dos pais, né? Trabalhar na autoestima dos pais, né? Porque se os pais tiverem uma boa autoestima, eles não vão seguir esse caminho aqui que a gente acabou de escrever anteriormente, né? Outro ponto aqui é o seguinte, né? Esse sentimento de segurança do filho, né? Que quanto maior for esse sentimento de segurança, mais mensagens positivas aqui você vai dar para o filho, com isso você vai aumentar a autoestima, né? Então ele fala, olha, tenta ter uma atitude tranquilizadora em relação aos filhos, né? Não dá mensagens mistas, né? Dá informações aos filhos sobre as decisões que você toma, né? Sobre os andamentos, as atividades escolares, certas curriculares, né? Honestidade quanto aos sentimentos, né? Por que você está bravo? Por que você está cansado, né? Porque você tem um número excessivo de atividades, né? E procurar, assim, dar mensagens positivas, né? Julgar o ato e não, assim, a pessoa, né? Ou seja, olha, o desempenho não foi legal. É diferente de falar que você é uma pessoa ruim. Esse desempenho não foi legal dessa vez, vai ficar melhor na próxima, né? Do que falar, olha, você é uma pessoa ruim, você fez tudo errado, né? Que dá um julgamento negativo, tá? Então esse é um aspecto aqui interessante aqui do livro que traz aqui esse paradoxo, né? Que às vezes né, é uma coisa muito presente aqui na formação das crianças, né? Você está se esforçando ao máximo aqui, aí e o filho não está se sentindo amado, né? Aí você começa a pensar, puxa, ele está sendo mimado, né? Onde que eu errei? Onde que eu errei é isso aqui. É não entender essa dinâmica, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal.